Estamos ao vivo. Bom dia, irmãos da Igreja Batista Regular Central de Mossoró. Bom dia também para os demais que nos acompanham pela transmissão do YouTube. Esse é o momento que Deus nos dá a oportunidade de ouvirmos o ensino pela Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa abençoar esse tempo, que seja um tempo de edificação na palavra do Senhor. Vamos rogar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe assim. Oremos. Amado Deus eterno, Senhor, soberano, Pai Santo que está nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Abençoe cada família com o testemunho da Tua palavra ensinada através dessa transmissão. Que o Senhor seja glorificado, ó Pai. Edifica a Tua igreja. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus. Irmãos Igor e Larissa vão dirigir o canto. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 55 do cantor cristão, Hosana nas alturas. Bendito Rei que vem, em nome do Senhor, a quem nós esperamos, ao qual nós adoramos. Bendito Rei que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Os seus gloriosos feitos celebrai com fervor. Em todo vale e sola, nova pra nós tão boa. Bendito Rei que vem, em nome do Senhor. Bendito Rei que vem, em nome do Senhor. Ó Rei, dão-lhe louvores, a Cristo em seus fulgores. Bendito Rei que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vinde todos a Jesus, o Rei Salvador. Todos com alegria, vozes em harmonia. Bendito Rei que vem, em nome do Senhor. Bendito Rei que vem, em nome do Senhor. Sim, Rei tão majestoso, Jesus o Rei bondoso. Bendito Rei que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. O Salvador, seu povo, chama-se com amor. Venham os pequeninos, venham já os meninos. Bendito Rei que vem, em nome do Senhor. Louvado seja Deus que mandou o seu Filho Jesus Cristo para salvar os pecadores. Amém. Nós vamos iniciar nossa aula. Estamos estudando o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, a revelação
A última revelação que Deus deu para ser registrada na sua palavra, ele deu ao apóstolo João, e nós temos acompanhado aos domingos o que Deus quer que saibamos e também que venhamos a guardar. Como ele disse, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e que guardam as palavras dessa profecia. Que então nosso coração esteja aberto para recebermos a palavra do Senhor, que estejamos dispostos a sermos abençoados pelo Senhor, pela sua palavra, através do ensino. Peço confirmação do irmão Nicolas, se o slide está sendo visualizado. Sim, estamos vendo. Então vamos orar pedindo pela instrução que vem da palavra do Senhor. Amado Deus, obrigado, Pai, por cada um dos teus servos que estão com esses recursos para continuar ensinando a tua palavra ao teu povo. Que esse momento sirva para deixar cada um dos seus filhos cada vez mais desejoso de buscar a tua palavra e em casa ler, meditar e crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, também use esse testemunho para apontar a cruz de Cristo como o único caminho para salvar outros pecadores. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoe cada família. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 1:19 é o versículo-chave desse livro. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O livro pode ser dividido, então, primeira parte, as coisas que viste, segunda parte, as que são, e terceira parte, as que hão de acontecer depois dessa. Então, presente, passado e futuro estão nesse livro. As coisas que viste, capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer depois destas, a maior parte do livro, capítulos 4 ao 22. Já estudamos o capítulo 1 e vimos a visão de que João teve de Cristo, o Cristo ressurreto, exaltado nos mais altos céus. Nós estamos nesta parte, a segunda parte do livro, que corresponde às mensagens para as 7 igrejas que o Senhor mandou uma carta para cada uma delas. As 7 igrejas estavam situadas no território da Ásia Menor, que corresponde hoje em dia a uma parte do atual país chamado Turquia. Ao norte banhado pelo Mar Negro, ao sul pelo Mar Mediterrâneo, a oeste pelo Mar Egeu. As 7 igrejas são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que Jesus conhece de cada uma dessas igrejas? Nós já vimos a carta à igreja de Éfeso. Jesus conhece uma igreja que abandonou o primeiro amor. Esmirna, também estudamos. Jesus conhece uma igreja perseguida. Como foi interessante notar que a igreja sofredora, perseguida de Esmirna, não recebeu nenhuma reprovação da parte de Deus. Enquanto sofriam, eles cada vez mais se tornavam fiéis ao Senhor. Pérgamo, ao estudarmos essa carta, nós aprendemos que Jesus conhece uma igreja que tolera falsa doutrina e imoralidade. Hoje nós entraremos em mais uma igreja da Ásia Menor, a igreja de Tiatira. Vamos ao capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. O que Jesus conhece da igreja em Tiatira? Apocalipse capítulo 2. A leitura será dos versos 18 ao 28.
Apocalipse 2, versos 8, versos 18 ao 28. Diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira. Jesus conhece uma igreja que cresce, mas é tolerante ao pecado da impureza. Vamos observar o perfil daquela igreja. Começando pelo perfil da cidade, antes mesmo de entrar na carta. Em termos de economia e política, a cidade de Tiatira foi dominada durante 3 séculos pelos romanos. Em sua origem, ela teve como fundador Alexandre o Grande, imperador da Macedônia. E ele fez dessa cidade, Tiatira, no início, uma cidade de acampamento, como que acampamento ou moradia para os seus soldados. Mas nós conhecemos um aspecto econômico dessa cidade, porque a Bíblia fala de uma mulher chamada Lídia, e você deve estar lembrando lá em Atos 16, quando apresenta Lídia, diz que Lídia, natural de Tiatira. Lídia era natural dessa cidade, de Tiatira. E o texto de Atos diz que ela era vendedora de púrpura. A cidade de Tiatira tinha um comércio de tecidos de púrpura manufaturados naquela cidade, e isso era um braço muito forte da economia local. Entremos na carta em si e o que o Senhor Jesus falou para aquela igreja. Como foi que Jesus se apresentou para essa igreja em Tiatira? Ele se apresentou como aquele que tem os olhos como chama de fogo e aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. Essas duas descrições nós já conhecemos, porque no capítulo 1, João já tinha mencionado Jesus, na visão que João teve de Jesus glorificado, ele apontou essas duas características. A primeira, os olhos como chama de fogo, é como que 2 lasers que indicam o olhar penetrante do Senhor Jesus sobre sua igreja. Jesus está entre a igreja, lembra daquela descrição que ele anda entre os 7 candeeiros? Jesus está entre as igrejas e Jesus tem um olhar que nada escapa do seu olhar. Todas as coisas ele conhece de cada crente e de cada igreja local. Os seus pés semelhantes ao bronze polido. No capítulo 1, essa característica nós também já vimos que ela era uma referência àquele altar para o holocausto lá no Antigo Testamento, e ele era coberto de bronze. A ideia aqui
de uma característica de Jesus como aquele que julga, aquele que também traz juízo. O seu andar, seus pés semelhantes ao bronze polido, também indica sua característica de ser um Deus que aplica juízo, assim como os animais eram imolados como holocausto no altar do Antigo Testamento. O que Jesus sabia desta igreja? Então ele começa a dizer, conheço, como ele disse para cada uma delas. O que ele sabia sobre a igreja em Tiatira? Nós temos uma série de coisas boas nessa igreja. Jesus disse que conhecia o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E ele finaliza esse versículo dando um grande elogio. As tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Começaram bem, em termos de obras, de serviço, de frutificar. Começaram bem. E agora estão terminando com mais e mais frutos. Jesus sabia, então, que essa igreja era uma igreja cheia de bons frutos. E ele elogiava essas virtudes que existiam na igreja em Tiatira. Atente, irmãos, que não era só uma ou duas coisas boas nessa igreja. Ela tinha bom testemunho na área do amor, da fé, do serviço, da perseverança. Se essa carta terminasse aqui, a gente diria de cara, né? Eu quero que a Central seja uma igreja como essa. Uma igreja amorosa, forte na fé, dedicada no serviço e perseverante em meio às tribulações. Uma igreja que, quando Roberto Frank fundou, era uma igreja cheia de obras, e hoje, quase mais de 30 anos depois, as obras são mais numerosas do que as primeiras. Só coisa boa sobre essa igreja. Até aqui, né, no verso 19. Mas, infelizmente, havia algo que Jesus reprovava naquela igreja. Vejamos. Tenho, porém, contra ti. O que Jesus reprovava desta igreja? Versículo 20. O tolerares que essa mulher, Jezabel. Aqui a palavra Jezabel não é o nome da pessoa lá de Tiatira. Mas esse nome aqui representa o perfil daquela pessoa. Havia na igreja de Tiatira uma mulher que estava causando muitos problemas lá. O perfil dela faz o Senhor Deus lembrar de outra mulher, lá do Antigo Testamento. Jezabel. Vocês lembram dessa mulher no Antigo Testamento? Quando você vai para o Antigo Testamento, você lembra que Jezabel foi esposa de um rei. Seu marido se chamava Acabe. Ele reinou nos dias do profeta Elias. E quando você acompanha a história do perfil de Jezabel, a esposa de Acabe, você vê que ela era uma mulher influenciadora para o mal. Foi ela que, com sua influência, levou tanto o seu esposo, o rei, quanto parte do povo de Israel para maus caminhos. Agora volta para o Novo Testamento e vai lá para a igreja em Tiatira. Milênios depois, na igreja em Tiatira existia uma pessoa no meio da igreja que tinha um comportamento tal qual de Jezabel, ou seja, que influenciava outros membros da igreja para práticas pecaminosas. Jesus reprovava o quê? Jesus reprovava que a igreja em Tiatira tolerava tal pessoa. Então, a igreja sabia da presença de tal pessoa e de tal perfil. O que Jesus, então, reprova é o fato justamente da igreja tolerar tal pessoa. Aqui eu quero fazer uma aplicação para nós. No verso 19, nós acabamos de destacar uma lista grande de coisas boas, não foi? Fé, amor, serviço, perseverança. Quando chega nesse versículo, tem uma coisa errada. E Jesus reprovou. Pense comigo, irmãos. Eu não devo me contentar por estar bem em várias áreas da minha vida cristã
mas se tem uma que eu sei que não vai bem, eu tolero. Jesus simplesmente não coloca na balança, você tem 10 coisas boas, só uma ruim. Então tá bom, esse que tá ruim pode deixar aí. Porque também você tá 10 contra 1, tá de goleada o bom. Jesus não faz essas contas. Jesus quer que a gente apresente nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não peco com palavras, como fulano peca. Eu não peco com tais comportamentos, como fulano peca. Eu não sou como ciclano, que faz isso e isso de errado. Ok, louvado seja Deus por isso. Mas que os nossos acertos não sirvam para a gente tolerar nenhum erro nosso. Não é verdade, irmãos? Porque Jesus reprova naquela igreja aquela marca de pecado e a presença de comportamento pecaminoso. Nosso Deus é um Deus de amor que cuida da sua igreja. Não somente aponta, aqui você está errado. Ele também mostra, está aqui a direção para vocês se consertarem. Jesus sempre mostra a solução. Vejamos a solução para aquela igreja em Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Interessante, aqui Jesus está falando diretamente àquela pessoa, aquela mulher, membro da igreja, que vivia com o perfil de Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Pensemos, irmãos, quando Deus aplica juízo, ele também não deixa de ser misericordioso. Ninguém pode dizer, se Deus tivesse me dado mais tempo, eu tinha me arrependido. Ninguém pode dizer isso. Observe que o Senhor deu oportunidade para que aquela pessoa manifestasse arrependimento. Quantas pessoas têm desperdiçado o tempo que se chama hoje para se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus? Quantas pessoas têm deixado para amanhã, sem nem ter garantia do amanhã, se entregar para Cristo e viver para Cristo? É hoje. Se há algum pecado em nossas vidas, nós devemos hoje mesmo confessá-los. E se você ainda não tem a salvação, hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador. Jesus deu tempo para aquela pessoa da igreja em Tiatira se arrependesse. O que foi que ela fez com esse tempo? Observe. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Impressionante, irmãos. Impressionante. É duro saber, mas é verdade. Algumas pessoas têm a oportunidade de arrepender-se, mas não se arrependem. É duro saber. E pior ainda, algumas pessoas têm a oportunidade de se arrepender, todavia não quer se arrepender e mergulham mais ainda em iniquidade. Mergulham mais ainda em pecado. Existe um ditado popular que diz que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O testemunho do julgamento de Deus leva alguns a se arrepender. Mas, infelizmente, outros, com o mesmo testemunho, no lugar de se arrepender, continuam como estão ou ainda pioram. Era o caso dessa pessoa lá da igreja de Tiatira. Deu tempo, Jesus deu tempo para ela se arrepender. Ela, todavia, não quis se arrepender. Uma obstinação no pecado, uma rebeldia deliberada, que Jesus estava muito interessado em purificar aquela igreja diante da presença de tal pessoa com um comportamento obstinado no pecado.
Jesus continua mostrando a solução. Veja o que ele diz que vai fazer. Verso 22, ele diz: eis que a prostro de cama. Ele está se referindo ao que vai fazer com aquela mulher que vive naquele pecado, que ele deu tempo para se arrepender e não se arrependeu. Observe o que ele vai fazer. Ele vai colocar essa mulher numa situação de tanta enfermidade, tanta dor, tanto sofrimento, que ela vai ficar prostrada numa cama. E outro detalhe, o texto bíblico diz que o pecado dela era pecado que ela não se arrependia da prostituição. Vocês já devem lembrar que noutra aula nós ensinamos que no tempo antigo existiam algumas religiões pagãs, né? Falsas religiões, e elas tinham dentro dos seus cultos prostituição cultual. É triste, muito triste. Mulheres que faziam parte do momento de culto desses paganismos, e essas mulheres estavam ali para a prostituição. É o caso dessa pessoa que estava em Tiatira. Se prostituía e levava outros a serem infiéis ao Senhor Jesus Cristo. O que Jesus acaba de dizer aqui, que o juízo que ele vai derramar sobre essa pessoa, a cama que essa pessoa usava para prostituição, vai ser a cama que essa pessoa vai terminar a vida dela sofrendo em enfermidade. Muito duro, não é, irmãos? Ouvir. Esse é o juízo de Deus. Ah, se Deus tivesse dado mais tempo para ela se arrepender, será que ela teria se arrependido? Lembre-se, Jesus acabou de dizer, que ele deu tempo para que ela se arrependesse. Mas, todavia, não quis se arrepender. Verso 22. A segunda parte, Jesus agora fala com os demais da igreja, com as outras pessoas que estavam indo pela má influência dela. Ele diz que, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam. Para ela, que mostrava ser uma pessoa que inclusive não conhecia verdadeiramente a Jesus, fica muito claro no texto que essa pessoa estava na igreja, mas não era uma convertida. Vivia em práticas mundanas, mesmo estando dentro da igreja, e não tinha nenhuma demonstração de temor a Deus, não tinha frutos de arrependimento, não tinha sinais de que era de fato uma pessoa convertida, mas estava na igreja ali e influenciando outros. Agora Jesus diz, os outros que começaram a se afastar do Senhor em desobediência, se eles não se arrependerem, eu vou trazer sobre eles grande tribulação. Os que abraçavam os pecados estimulados por aquela mulher sofreriam uma disciplina da parte do próprio Deus. Então, Jesus está mostrando o que a igreja em Tiatira deveria fazer com aquele pecado. Verso 23. No slide tem a frase aí repetida, no texto bíblico, a frase aparece só uma vez, né? Matarei os seus filhos. O que significa aqui matarei os seus filhos? Nós entendemos que filhos aqui é uma referência à próxima geração dessa igreja. Nós entendemos que aqui é uma referência à geração seguinte. Em que sentido? A presença daquela mulher influenciava alguns para o pecado. E estes tais, como que iam reproduzindo essas práticas pecaminosas, e a próxima geração poderia ser influenciada, ou era influenciada por tais práticas pecaminosas. Então, entendemos que aqui é uma referência à nova geração daquela igreja local, e que eles abraçariam o pecado de tal maneira que o Senhor iria discipliná-los, tirando a própria vida deles. E verso 23, o Senhor Jesus diz, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele, e ele faz referência àquele que sonda mente e corações, não é isso? Vocês lembram do pecado de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5? Lembram do casal Ananias e Safira? Como eles mentiram contra o Espírito, e Pedro foi tratar o pecado deles, aí Ananias morreu, e em seguida Safira também morreu,
E o texto de Atos, capítulo 5, diz que pairou sobre a igreja temor. Ficou uma atmosfera de temor na igreja quando eles viram o que aconteceu com aquele casal. Veja o que Jesus diz aqui para a igreja em Tiatira. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. Quando a gente está em um determinado pecado, e algumas pessoas ainda não sabem, e eu estou guardando um pecado, não confessei ainda. Aí eu vejo que alguém que estava naquele pecado, aquele pecado se tornou conhecido e aquela pessoa tem sofrido por aquele pecado. O que acontece comigo? Eu fico temeroso, eu fico pensativo, eu fico refletindo sobre a minha situação. E em alguns casos eu fico dizendo, e se fosse eu? E se fosse eu? Não é verdade? É o que Jesus está dizendo aqui. Com esse juízo e disciplina dele, todas as igrejas iriam conhecer que é ele quem sonda mente e corações. Ó, meus irmãos, que nossa vida com Deus seja uma vida diária, sincera, verdadeira, de tal maneira que nossa leitura devocional diária nos purifique de todo pecado, que nossa comunhão diária com Deus nos consagre, para que a gente esteja, de fato, vivendo uma vida agradável ao Senhor, sempre examinando a nós mesmos, colocando-nos de frente para o espelho da palavra, e sempre orando como o salmista orou, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, para que não sejamos achados em pecado contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Como termina essa carta? Como Jesus conclui a carta à igreja na cidade de Tiatira? Só mais uma observação. No verso 24, Jesus faz referência, verso 24, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aqui é interessante. Jesus dá o alerta para os demais da igreja em Tiatira, e ele diz uma coisa interessante, é que pessoas como aquela mulher viviam em práticas religiosas que envolviam entregar seu corpo para desejos ilícitos. E eles diziam que não tinha nenhum problema. Faziam uma separação entre matéria e espírito, e que mesmo eles dizendo que conheciam as coisas mais elevadas espirituais, o que eles faziam na carne não tinha influência ou implicação no que eles eram no espírito. Então, eles pregavam, ensinavam e acreditavam que eles poderiam estar crescendo no entendimento de coisas sobrenaturais, mesmo vivendo com um estilo de vida mundano. Coisas profundas de Satanás, Jesus diz. Devemos ter muito cuidado. Hoje em dia tem todo tipo de igreja e tem todo tipo de gente dizendo que é crente. E pessoas dizendo que são consagradas a Deus, mas vivem uma vida mundana. E se você for questionar, às vezes a pessoa diz, não, é eu e Deus, eu e Deus. Deus sabe que eu tenho vida com Ele, é algo pessoal. Se eu vou para tal e tal lugar, se eu faço isso e aquilo, eu e Deus. Não é assim. Não é assim. Em toda a Bíblia, não existe essa divisão corpo e espírito, no sentido de eu estou me consagrando espiritualmente, mas o meu corpo eu vivo de forma que agrada minhas paixões pecaminosas. Não existe isso. O que existe é, quando você está realmente mais perto de Deus, você vai usar seu corpo de maneira mais consagrada ao Senhor. O que Jesus promete para essa igreja? Vejamos. Ao vencedor, vocês já aprenderam, né? Que vencedor não é um tipo de crente. É uma expressão que se refere a todos os crentes.
Tá certo? O que é que ele vai dar aos vencedores? Ou seja, aos salvos, aos crentes verdadeiros. Veja, versículo 26. Eu lhe darei autoridade entre as nações. Autoridade entre as nações? Irmãos, é comum nós dizermos, aguardo o dia em que Jesus virá, vamos estar com ele no céu, na presença do nosso Senhor. Louvado seja Deus, tudo isso é verdade. Agora, poucos de nós lembramos uma outra experiência que nós vamos ter, viu, com o Senhor Jesus, é que nós reinaremos com ele. Que reino é esse? Aqui entendemos que é um reino, é uma referência ao reino milenar. Quando Jesus Cristo estiver como rei, governando do trono de Davi aqui na terra, e a sua igreja redimida, que estará com ele aqui na terra, observe, cada um dos crentes, o Senhor vai lhe dar autoridade entre as nações. Essa promessa é uma garantia de que reinaremos com ele. É o testemunho bíblico de que o povo redimido, a igreja do Senhor Jesus, estará no milênio com o Senhor Jesus Cristo. Então, essa expressão faz referência a esse momento que nós vamos desfrutar. Eu lhe darei autoridade entre as nações. O 27 não está no slide, mas eu tenho aqui anotado, com cetro de ferro as regerá. Então, nós não vamos ser os governantes da terra. Quem vai estar nesse trono como governante principal vai ser o Senhor Jesus Cristo. Nós, como que seus súditos nesse reino do Senhor Jesus Cristo. Verso 28. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Que estrela é essa, hein, irmão Ivo? Numa carta recente falou de uma pedrinha branca com o nome escrito. Agora, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Irmãos, primeira observação, preste atenção. Sempre que cada igreja termina com a promessa, né? Ao vencedor. Então, quando a gente tiver nesse texto, ao vencedor, a gente já sabe que é algo que Jesus vai dar a todos os santos. A gente já sabe que o que Jesus vai dizer dali para frente se refere ao desfrute que teremos da vida com o Senhor. Então, vamos lá. Estrela da manhã. Estrela da manhã aqui é uma alusão ou uma referência para o próprio Senhor Jesus Cristo. E então aqui nós temos o seguinte testemunho. É uma forma de dizer que vocês vão ter comunhão comigo. É isso que Jesus promete que vai dar aos seus. Comunhão com ele, com a pessoa dele. João 14, ele diz que os discípulos não deveriam se turbar o vosso coração, crer nele, crer no Pai, crer também nele, e diz que ia levá-lo para si. E onde ele estava, estaríamos com ele. Dar a estrela da manhã. A estrela da manhã aqui é uma referência à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, lá no final do livro, Jesus é apresentado como raiz de Davi e como a estrela da manhã. Aqui é uma referência à pessoa de Jesus e significa o quê? Ao vencedor, ou seja, a todos os crentes, vocês vão ter comunhão comigo. Nós vamos desfrutar da comunhão com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu vi uma frase, e até coloquei no Facebook. A frase era mais ou menos assim: se um olhar do Senhor é tão confortável, imagine estar na presença dele. Se um olhar do Senhor já nos anima, se alguns minutos do dia, lendo a palavra, meditando na palavra, já nos traz tanto conforto e consolação, irmãos, e quando não estivermos mais nesse corpo corruptível, quando tivermos um corpo revestido de incorruptibilidade, corpo sem pecado, e estivermos na presença do nosso Salvador, como é que vai ser? Essa comunhão com aquele que nos resgatou. Nós teremos comunhão com essa estrela da manhã.
ou seja, com a pessoa do próprio Jesus. Concluindo a carta à igreja em Tiatira, eu deixo a seguinte lição geral. Em Tiatira, a igreja estava em crescimento, mas tolerava uma impureza entre eles. A igreja estava em crescimento, você lembra? Obras, fé, amor, serviço, perseverança. As últimas obras maiores do que as primeiras. Em vários aspectos a igreja estava avançando, mas tinha ainda uma coisa que a igreja precisava resolver. Era a impureza devido à presença daquela pessoa. Em Tiatira, a igreja estava em crescimento, mas tolerava uma impureza entre eles. Vamos pensar em nós. Eu, como pastor, lembre-se que cada carta é ao anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja. Nós entendemos que esse anjo é uma referência principalmente à liderança espiritual da igreja. Então, pensando em mim como pastor e pensando em vocês aí que eu estou vendo na tela, principalmente membros da diretoria, diáconos, nós que somos líderes. Que responsabilidade. A igreja pode estar muito boa nisso, naquilo, fazendo isso e aquilo, crescendo nessas e em outras áreas. Mas há pecado. E nós conhecemos que há um pecado entre nós. O nosso desafio, como líderes principalmente, e a igreja como um todo, é que não venhamos a tolerar a impureza do pecado. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. E nesse caso aqui, não era um pouco, não. Aqui já tinha muito. Já estava fermentando muito. Comentário ou pergunta? Então vamos para a próxima igreja. Vamos ao texto bíblico. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta. Próxima igreja. Qual é ela? É a igreja em Sardes. Irmão Nicolas, pode fazer a leitura? Não vai ter problema aqui na transmissão, não é? Posso fazer. Apocalipse 3, versos 1 ao 6. A igreja na cidade de Sardes. 1 ao 6, né? Isso. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A igreja em Sardes, a igreja na cidade de Sardes. Vamos observar como era essa igreja. A igreja na cidade em Sardes. Jesus conhece uma igreja que vive de aparências. É o que nós notamos com essa carta que Jesus nos mostra. Essa igreja vivia muito de aparências. Vamos, então, estudar essa carta agora. Iniciando, como temos feito, pelo perfil da cidade. Em termos de economia e política, Sardes estava situada num ponto alto e orgulhava-se do status de ser praticamente uma cidade inconquistável.
Então, por ele estar numa parte alta da cidade, dificultava a prováveis inimigos que vinham dominando o território conseguir facilmente derrotá-los. Isso alimentou naquela cidade esse status de ser uma cidade praticamente inconquistável. O principal motor na economia daquela cidade era a coleta de lã, que era tingida e usada na fabricação de roupas. As pessoas da cidade de Sardes eram conhecidas por viver com roupas caras, roupas luxuosas. Para usar uma palavra de hoje, eles ostentavam e isso era visível na roupa com que eles se exibiam. E junto com isso, as pessoas de Sardes, então, absorveram tanto essa imagem da cidade, desse status, que eles passavam a ficar muito mais preocupados com a aparência externa do que como eles viviam no seu próprio coração. Já lemos a carta, então de cara dá para perceber o seguinte: é interessante ver como o perfil de uma cidade pode influenciar o perfil de uma igreja que está naquela cidade. Pensando aqui, eu andei por algumas igrejas já, e é interessante, por exemplo, quando você vai para uma igreja de capital, parece que quanto maior a cidade, quanto mais desenvolvida a cidade, e junto com o desenvolvimento econômico da cidade, muitos dos seus membros têm uma boa condição social e econômica. E aí você vê o efeito dominó, ou melhor, um efeito dominó, digamos assim. Então, alguns carros de luxo, as roupas das pessoas, roupas caras, etc. Mas também já fui em algumas igrejas de interior mesmo. E a simplicidade das pessoas. Estou mencionando essas diferenças, exemplificando o que nós vamos notar aqui, de como é interessante perceber que o perfil da cidade pode ser absorvido muito pelo perfil da igreja. É claro que nós não somos neutros, e é claro que, como cidadãos desse mundo, nós muitas vezes, então, absorvemos várias coisas dessa vida. Mas observe aqui o alerta. Sardes era uma cidade que, de maneira geral, os cidadãos se achavam, se orgulhavam, eram prepotentes. E isso era muitas vezes demonstrado na ostentação das roupas que eles viviam. E viviam de aparência, e gostavam de viver assim. Gostavam dessa fama, entendeu? O problema é que a igreja começou a ter a mesma característica, se importar somente com a fama de que era uma coisa, quando na verdade a igreja era outra, bem diferente. Uma igreja que vive de aparências, a igreja de Sardes. Religião. Naquela cidade existia um culto fervoroso a Ártemis. Esse culto girava em torno de conceitos de morte e de renascimento. Aqui também é importante notar esse contexto, porque Jesus vai dizer que aquela igreja, a fama dela é de que ela era uma igreja viva. Mas, na verdade, ela estava morta. Vamos observar, então, a carta que o Senhor escreve a essa igreja. Como é que Jesus se apresenta para a igreja em Sardes? Ele se apresenta como o Filho de Deus, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Também já estudamos essas características. 7 Espíritos, plenitude espiritual. E 7 estrelas, os 7 líderes, né, das igrejas do Senhor. Então, quem tem plenitude espiritual, quem tem poder sobre a liderança da igreja do Senhor, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que Jesus reprovava naquela igreja? Verso 1. Jesus disse: tens nome
de que vives e estás morto. Perante os homens, a igreja de Sardes era uma igreja ótima, uma igreja viva. Mas o problema é que a mesma igreja, perante os olhos de Deus, era uma igreja morta. Ou seja, essa vida, essa vivacidade, era só de fachada, era só nominal e era de aparências, somente de aparências. A igreja local em Sardes ficou igual à cidade onde ela estava, vivendo só de nome. O crente não pode viver da imagem positiva de ontem. Precisa manter-se vivo perante Deus dia após dia. O crente não pode viver de aparência, se contentando com o que as pessoas falam muito bem da sua vida espiritual, quando, na verdade, a própria pessoa não está tão bem assim. Uma igreja não pode se contentar somente porque dizem que ela é boa. Ela precisa certificar-se que ela é boa de verdade para Deus, aos olhos de Deus. Tem aquele ditado: as aparências enganam. Só não engana ao Senhor Jesus Cristo. Então, devemos prestar atenção, irmãos. Muitas vezes nós confundimos habilidade de falar em público como espiritualidade. Confundimos facilidade de se relacionar com uma pessoa que tem boa comunhão cristã. Confundimos conhecimento intelectual da Bíblia com amadurecimento espiritual. Confundimos a ação social com compaixão cristã. Estejamos atentos para conferir se nós estamos bem de verdade. Quem deve ser o nosso avaliador? Quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E como é que a gente escuta a avaliação de Deus? Lendo, meditando e nos submetendo à sua palavra. Verso 2. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Agora há pouco lemos Tiatira. Em termos de obras, como era Tiatira? As últimas obras maiores que as primeiras. Mas a igreja em Sardes, Jesus disse que não estava achando íntegras as obras daquela igreja na presença do meu Deus. Na boca do povo, Sardes era uma igreja viva. Na boca de Deus, era uma igreja morta. A boa imagem pública daquela igreja não correspondia à realidade da situação dela. Deixe-me fazer uma aplicação para os nossos dias de redes sociais. Redes sociais e como a gente pode aparecer nas redes sociais. Como nós podemos aparecer nas redes sociais? É muito fácil ser consagrado nas redes sociais. Muito fácil. É muito fácil parecer ser consagrado através das redes sociais. As redes sociais podem servir para a gente colocar na vitrine uma boa imagem nossa que não corresponde à realidade. Às vezes tem aquelas brincadeiras que aparecem nas redes sociais, né, que tem a pessoa como ela é no Facebook, em termos de situação, como é que eu posso dizer, Igor? Fisicamente, se a pessoa é bonita ou feia. Aí, às vezes, o pessoal, para brincar, diz, ó, fulano no Facebook. Aí tá lá, você diz assim, é bonito, viu? É bonito. Aí diz, veja, agora a mesma pessoa na vida real, é a mesma pessoa, tá foto. Você diz, é outra pessoa. Chega a dar um medo. É outra pessoa. Irmãos, que a nossa vida cristã não seja assim, né? Em público, ou quando estamos na presença de alguns, que irmão abençoado. Que irmã consagrada. Mas, na verdade, quando tira a maquiagem, vê que não é um crente fiel como aparenta ser.
É muito fácil passar por espiritual só de aparências. Então, que nós estejamos usando as redes sociais, inclusive, para brilharmos como Cristo quer que a gente brilhe, para sermos sal como Cristo quer que a gente seja. Que as redes sociais revelem o que está no nosso coração e que o que esteja em nosso coração seja realmente o que agrade a Deus. Não vou escutar, mas vou dizer amém. Sardes, Jesus conhece uma igreja que vive de aparências. Qual era a solução, irmãos, para aquela igreja que vivia de aparências? Qual era a solução? Vejamos. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Interessante. Lá em Éfeso, precisavam voltar ao primeiro amor. Lá em Pérgamo, precisavam combater a doutrina de Balaão. Em Tiatira, precisavam tratar o pecado de uma mulher que se declarava profetisa. Já em Sardes, a maioria da igreja precisava lembrar do ensino que já conheciam. E fazer o que com esse ensino? Guardar, praticar, arrepender-se. O problema, então, não era uma falsa doutrina sendo ensinada e tolerada. Notaram isso? O problema em Sardes, que vivia de aparência, não é tem uma heresia ali dentro, tem uma doutrina falsa ali dentro que eles estão tolerando. Não. O problema ali era uma acomodação de achar que estava bom, porque os outros diziam que estava bom, porque tinha nome de que era vivo, então era só aparência. Então, como é que se resolve um problema de vida cristã só de aparência? Lembre-se do que você ouviu, guarde e se arrependa dessa vida de aparências, dessa vida cristã de aparência. É uma necessidade de lembrar e obedecer. Então, o problema dessa igreja de Sardes, de aparências, não era falta de saber o que é certo, mas de viver o que já conhecia. Uma vez eu estava andando com o papai, lá no centro, aí um colega de papai, né, de épocas passadas, assim, ô Lisandro, tá, conversa. Aí papai gosta de logo de me apresentar. Esse aqui é meu filho, ela é pastor. Esse aqui é meu filho, ela é pastor. Aí a pessoa diz, sim, é pastor? Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Eu já fui ministro de louvor, líder de congregação, coordenador de missões, presidente de mocidade, e começa a listar. Aí, nesse daí eu disse, e hoje o senhor faz o quê? Ele disse, hoje eu estou afastado, mas um dia eu volto. Mas faz questão de lembrar as glórias do passado. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fui isso, eu já fui aquilo. Como se colocasse na balança, eu já fui tão, e fiz tanto. Agora eu não estou essas coisas, mas também eu já fiz. No verso 2, o Senhor mostra a solução. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. O problema de falta de vigilância na vida cristã pode levar a um perfil de crentes que só vivem de aparência. Então, a solução é vigiar. Irmãos, vigiar e orar. Vocês que estão em pé, cuidado para não cair. A gente às vezes vê uma postagem de um irmão, uma irmã na rede social e olha só, como é que pode? A pessoa é crente e posta um negócio desse. É uma ótima oportunidade da gente também dizer assim, eu vou até dar uma olhadinha aqui como é que estão minhas postagens, para ver se eu estou vigiando também em relação ao meu testemunho. Verso 3, Jesus diz, virei como ladrão. Então, virei sem avisar, virei de surpresa.
Irmão Igor, eu vou me dirigir falando assim, irmão Igor, que é bom porque para mim parece que eu estou interagindo, para não ficar falando para a tela também assim. Virei como ladrão, Jesus disse. Olha só como é que Jesus disse que vai fazer com a igreja que vive de aparência. Eu vou aí de surpresa. Já entenderam, né, irmãos? Já entenderam. Se você vive de aparências, então você se prepara. Tal dia, vou para tal lugar, vou encontrar fulano. Aí tem que ser essa roupa tal. Eu tenho que vestir essa roupa, tenho que falar essas palavras. Porque vai estar de frente para fulano, vai ser em tal lugar. Aí esse fulano aparece na sua igreja, na sua casa de surpresa. Ou então aparece no seu trabalho de surpresa. Aparece na sua faculdade de surpresa. Aí diz, fala, meu Deus. Fala, meu Deus. O que foi? Se eu soubesse que você vinha aqui, eu não estaria desse jeito. Como assim? Se eu soubesse que tinha mais membros da igreja na faculdade onde eu estudo, eu não usaria aquela roupa. Porque no domingo eu uso uma roupa muito modesta e consagrada. Mas de segunda a sexta na faculdade eu uso a mesma roupa que as descrentes usam. Se lá no meu local de trabalho tivesse vários crentes da minha igreja trabalhando comigo, eu mudaria minha maneira de falar. Porque na igreja eu dirijo o culto, eu canto, eu até dou estudo bíblico. Mas lá no trabalho, o pessoal me conhece como eu sou. Se tivesse uns membros da igreja, é de aparência, irmãos. É de aparência. E como Jesus disse para a igreja em Sardes, não faltava Sardes aumentar conhecimento teológico. Irmãos, faltava Sardes obedecer o que já sabia. Obedecer o que já sabia. Jesus mostra a solução para Sardes. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram. Umas poucas pessoas. Interessante. A maioria estava vivendo de aparência. Muito triste mesmo. A maioria da igreja estava vivendo de aparência. Mas alguns não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras. Vestiduras. Lembre-se que na Bíblia, vestidura tem muito a ver com santidade, né? Pureza. E Paulo, inclusive, vai usar, quando fala de você deixar uma vida mundana para trás e ter uma vida consagrada, Paulo usa essa linguagem, né? Despojar-se e revestir-se. Interessante. Quando Adão e Eva pecaram, e depois do pecado, viram que estavam nus. E quando o Senhor se apresentou, uma das primeiras providências do Senhor foi preparar uma roupa adequada para Adão e Eva. Vestiduras, roupas, santificação, testemunho externo, se nós estamos uma vida agradável a Deus. Quando a gente se contamina no pecado, é como que a gente está sujando a nossa roupa, sujando o nosso testemunho do nome de Jesus. O que Jesus promete para essa igreja? Versículo 5, de modo nenhum, ao vencedor, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Já me perguntaram várias vezes, pastor, eu sempre ouvi que salvação não se perde. Sempre ouvi e fui ensinado que salvação não se perde. Mas tem um versículo lá em Apocalipse 3, 5, que Jesus disse assim, não, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. Eita, pastor, eu estou em dúvida agora. Ou alguns que não acreditam em segurança de salvação e usam versículos como esse para dizer que Jesus pode pegar uma borracha e apagar seu nome lá do livro da vida. Não. Não e não. Primeira observação que nós já aprendemos. Ao vencedor, lembra? Ao vencedor, para cada uma das igrejas. Já está claro para nós que sempre que Jesus vai encerrar a carta e vai dizer ao vencedor, não é a um grupo específico de crentes, não é verdade?
mas é aos crentes verdadeiros. Todos os crentes verdadeiros vão ter o quê? Vida eterna com o Senhor. Para cada uma das 7 igrejas, Jesus fala dessa eternidade com o Senhor com símbolos diferentes, tá certo? Com imagens diferentes. Então, aqui, essa frase é uma frase de indicação de garantia. De garantia. Então, é interessante como uma deturpação é justamente para colocar em dúvida a garantia da salvação. Esse versículo é justamente garantindo. Então, Jesus está dizendo que o vencedor vai ter o quê? Vida eterna com ele. E ele usa aqui tal expressão: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, aqui, como diz um comentarista, não é uma ameaça, entendeu? Não é uma ameaça. Ó, se você não se comportar, você vai perder a salvação. Não é uma ameaça. Sempre que uma igreja, Novo Testamento, está se comportando errado em alguma área, o Senhor diz, chama essa igreja, chama esse povo para se arrepender dos pecados. Nunca fala de tirar a salvação desses crentes que estão em pecado. Fala até em tirar a vida. 1 Coríntios 5. Mas nunca fala em tirar a salvação. E nós sabemos. Porque quem deu a salvação foi Jesus. A obra que garante a salvação foi a obra de Jesus. Se falhasse essa obra, falharia a segurança, ou não haveria segurança de salvação. Muita gente tem dúvidas sobre a salvação, mesmo se dizendo crente. Por quê? Porque no lugar de confiar plenamente, suficientemente na obra de Jesus, mas confia também nas suas próprias obras para ser salvo. Assim vai ficar em dúvida. Assim vai estar muita margem para ficar em dúvida. Lembre-se, Jesus prometeu que o Pai me deu, de modo nenhum o lançarei fora. Nossa salvação é garantida na pessoa de Jesus Cristo. Não pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele já fez. Assim, se você é um crente, tenha certeza, de modo nenhum, seu nome será apagado do livro da vida. Agora, se você não é um crente, arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ele chama você para perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. Então, aqui não é uma ameaça, em si uma garantia de salvação, segurança. Concluindo, lição geral sobre Sardes. Sardes, a maioria da igreja vivia só de aparências, enquanto uns poucos andavam verdadeiramente em santificação pessoal. Irmãos, estejamos atentos. Estejamos atentos olhando para a igreja em Tiatira. Nossas muitas boas obras não nos faça tolerar um só pecado. Estejamos atentos que nossa vida com Cristo não seja uma coisa de fachada, de aparências, irmãos. Andemos com os asmos da sinceridade e da verdade, como disse Paulo em 1 Coríntios 5, 8. Os asmos fora o fermento da malícia e da maldade, fora. Mas andando com os asmos da sinceridade e da verdade. Uma vida cristã autêntica, genuína, verdadeira para o Senhor. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, dentro da sua casa e com os irmãos da igreja. Alguma pergunta ou comentário? Irmão Igor dirige uma oração final. Oremos. Pai Santo e querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nós recebemos através de teu servo, pastor Charles. Obrigado, Deus, pelo testemunho que temos dessas igrejas, que o próprio Jesus Cristo encaminhou essas cartas, e como elas falam a nós, Pai amado,
falam a igreja atual de uma forma tão direta. Queremos te rogar, Deus amado, que possamos viver um evangelho verdadeiro, que possamos viver um evangelho longe de ser um evangelho de aparência, que possamos, Pai amado, não tolerar o pecado ou imoralidades em nossas vidas e também no seio da tua igreja, que venhamos, Pai amado, a prezar pelo evangelho genuíno e por uma vida cristã que agrade ao Senhor. Rogamos ao Senhor que cuide da tua igreja, da Igreja Batista Revelação Central do Mossoró, que venhamos a crescer na tua graça e no teu conhecimento. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. 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 Podemos entoar um canto? Adoremos ao Senhor com música. Vamos louvar, então, ao nosso Deus com o hino número 62, Nome Precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus ao centro, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Louvado seja Deus pela oportunidade que tivemos de ouvir o ensino da palavra. Tenham um bom dia a todos. À noite, 18 horas, transmissão pelo YouTube. O irmão Nicolas vai encerrar a transmissão do YouTube agora. E os que estão na plataforma Zoom têm a oportunidade de ficar em conexão. Deus os abençoe.